Olá, eu sou o professor Edson Pinto, professor de Língua Portuguesa e Literatura, faço parte do projeto central do Enem e hoje nós vamos conversar sobre um conto de Machado de Assis chamado A Causa Secreta, que foi motivo de uma questão em 2017. Vamos conversar primeiro sobre o enredo e quando chegarmos no trecho em que foi retirado para a questão, nós fazemos a leitura, a interpretação e a resolução. Muito bem. A Causa Secreta conta a história de Garcia, tá? Fortunato e Maria Luísa. Garcia é ainda jovem, né? Estudante de medicina, por volta dos anos de 1860, e o Fortunato é enfermeiro. Certo dia, o Garcia está em casa, então ele ouve gritos na rua e ele vai ver o que está acontecendo. Chegando lá, ele percebe que um homem vem carregado, né, por outros e ele vai ajudar. Percebe que o homem estava sangrando muito e pede a ajuda, né, que chamem um médico, que chamem o delegado. E no meio dessas vozes dos homens que estão carregando, né, o homem que está ferido, alguém diz assim: já foi chamado o delegado e o médico, eles estão chegando. E aí o Garcia olha para aquele homem, né, e diz: eu conheço, já vi de algum lugar. Em algum momento ele já havia encontrado com aquele homem, não conhecia. Chega o delegado, chega o médico. E o Fortunato, que carregou o ferido, diz: olha, ele sabia que o Garcia era estudante de medicina, você fica aqui para ajudar. Foram conversando, né? E aí o Garcia percebeu a intensidade com que o Fortunato tratava daquele homem, ou seja, ele se dedicou intensamente em tentar parar, né, o sangramento. Ele era enfermeiro, né, dedicado ali com o homem, e assim foi. Com o passar do tempo, mais ou menos uma semana, esse homem sarou. E depois que ele sarou, o Fortunato desapareceu, sem dar explicação nenhuma. E então, esse homem chamava-se Gouveia, né? Era empregado das armas lá do governo. Ele diz assim: poxa, nem agradeci ao Fortunato. E aí, por esse tempo, o Garcia já sabia onde o Fortunato morava, deu o endereço, o Gouveia foi até lá agradecer, só que, para sua decepção, ele foi tratado friamente, né? Muito frio, e saiu de lá humilhado e triste, porque esperava outra recepção daquele homem que salvou sua vida. Durante o período em que estava ainda cuidando do Gouveia, né, o Garcia percebeu que o Fortunato tinha um olhar seco, um olhar frio, né? Ao mesmo tempo que cuidava daquelas feridas, ele era um homem aparentemente frio. Não havia nenhuma ideia de emoção, de sentimento naquele homem. Muito bem. E aí o Garcia fica intrigado, né, com aquele olhar, com aquela forma pesada daquele homem. E com o passar do tempo eles se encontram várias vezes no transporte, na Santa Casa, né, no teatro, é onde primeira vez onde ele lembra que viu o Fortunato. E aí o Fortunato para um dia ele na rua e diz assim, chama, né, já chama até de amigo, e diz assim: olha, eu casei faz 4 meses, né? E gostaria que você fosse à minha casa. Eu vou oferecer um jantar e gostaria da sua presença. E assim foi. No domingo, o Garcia estava lá, é, foi apresentado para a esposa, chamava-se Maria Luísa. Maria Luísa, o nome da esposa do Fortunato. E para lá, jantar para cá, várias vezes ele começou a frequentar a casa do Fortunato, tornaram-se de certa forma íntimos, né? E com o passar do tempo, o Garcia percebeu um olhar de tristeza, né? Uma certa melancolia, uma solidão no olhar da esposa do Fortunato, da Maria Luísa. E também, ao mesmo tempo, ele começou a se apaixonar por ela, tá? E ele começou a lutar contra isso, porque
ele sabia que não poderia colocar nada no meio daquela amizade que pudesse deteriorar, que pudesse causar algum problema, né? Muito bem. E um desses jantares, o Garcia diz assim: olha, ele já formado médico, qualquer dia eu monto uma casa de saúde e vou, né, te chamar para trabalhar comigo como enfermeiro. Por quê? Porque ele via a dedicação do Fortunato com a profissão. E o Fortunato, ouvindo aquilo, começou a pressionar, né? Abre essa casa, funda essa casa, vamos nos tornar sócio. O Garcia relutava, mas foi tão grande a pressão que ele resolveu abrir a casa, tornaram-se sócio, uma casa de saúde, e aí para o espanto do Garcia, a dedicação do Fortunato foi ainda maior. Ou seja, ele participava de tudo, da administração, das operações, das cirurgias, mas o que ele adorava mesmo era cuidar dos cáusticos, né? Os cáusticos são aqueles pacientes que já estão ali no fim já quase mortos, cheio de feridas, né? Só ele, né? Ele exigia que somente ele pudesse fazer o curativo daquelas feridas já apodrecidas, né? E isso chamava a atenção do Garcia. Com o passar do tempo, é, o Fortunato começou a estudar anatomia, fisiologia, tá? E fazer experiências envenenando cães, gatos, ele rasgava os animais em casa. E isso começou a perturbar a pobre da Maria Luísa. Ou seja, ela sofria muito ver a forma como ele lidava com aqueles animais, tratava os animais. Então ela foi até o Garcia pedir ajuda, né? Olha, vai falar com ele, para ele parar com aquilo, né? A tristeza dela aumentava vendo a forma brutal com que ele tratava e matava os animais. E assim foi feito. O Garcia foi lá, conversou com ele, ele apenas foi fazer isso em outro lugar, mas não parou. Passado 2 dias dessa cena, ele foi novamente jantar, foi à casa do Fortunato, entrou, né, o criado abriu a porta, ele entrou e foi direto para o gabinete onde ele estava, o Fortunato. E nesse momento sai do gabinete desesperada, né, tremendo, amedrontada, gritando: o rato, o rato, o rato. E o Garcia não entendeu nada. E foi até o gabinete do Fortunato, abriu a porta e se depara com uma cena terrível, uma cena bizarra. Ele está sentado em uma mesa, né? Com um rato pendurado pela cauda num fio, tá? Com uma tesoura na mão, um prato embaixo cheio de sangue, e ele está cortando as patas do rato. E ele corta uma a uma, calmamente. E naquele momento o Garcia fica observando aquilo horrorizado, né? O tempo vai passando. Lentamente ele diz, na mente dele, acaba logo com isso, né? Fica apavorado, nunca vira uma cena, apesar de ser com um animal. E ele percebe um sorriso. A cada pata que ele corta, que o Fortunato corta com a tesoura, ele percebe um sorriso de satisfação, né, de delícia. Eles falam em delícia íntima. É, além de cortar as patas, ele também chamusca, ele coloca o animal no fogo, né? E ele se retorcia, o rato não morria, né? E ele percebia que naquele gesto de cortar lentamente não havia raiva, não havia ódio. Como é que alguém que não tem raiva e não tem ódio faz alguma coisa daquela forma, né? Era tão somente no olhar um vasto prazer que o Garcia observava no olhar, né? no rosto do Fortunato. E então ele olha para a porta, o Fortunato, e tem um sobressalto quando vê o amigo, né? Observando aquela cena. Aí ele tenta justificar, dizendo: esse rato roeu meus documentos, né? Tentando mostrar que estava fazendo aquilo, uma certa vingança, né? Por ter estragado os papéis. E aí o Garcia pensou da seguinte maneira, né? Ele castiga sem raiva. Olha só, castigar sem raiva. Pela necessidade de achar uma sensação de prazer. É o segredo desse homem. Lembra do nome
do conto, A Causa Secreta, né? É o segredo desse homem, né? Muito bem. E aí ele levanta, disfarça o Fortunato, olha para a mulher e diz: sua fracalhona, quase ela desmaia, né? E foram jantar. Só que aí aparece aquela cena, os três mudos, né? O Fortunato frio, olhando para o teto, a mulher nervosa, né? Tremendo, e o Garcia ali, tentando entender, né? Ele é o analista da situação, né? Disse até que é um alter ego do Machado de Assis, né? Que é aquele que analisa o comportamento humano, analisa a, a, a alma humana, né? O chamado bruxo da alma humana, bruxo do Cosme Velho, como Machado de Assis foi conhecido. Muito bem, então vão jantar naquela cena complicada, né? E aí, já há alguns dias, a Maria Luísa começa a ter espasmos de tosse, né? O Garcia desconfia, pergunta para ela o que ela tem e, com o tempo, descobrem que ela está tuberculosa. E logo em seguida morre, né? Morre. Maria Luísa morre e vem a cena da nossa questão, que é o momento que eles estão velando o corpo da Maria Luísa. Vamos ver essa cena com a leitura do texto. Bom, na sequência da história, com a morte da Maria Luísa, eles estão ali, né, na sala, com o corpo dela, estão velando, e o Fortunato está muito cansado. E então Garcia diz: vai descansar, amigo, né? Eu vou dar uma deitada e volto daqui a pouco. E aí ele sai de lá, o Fortunato, e vai descansar. Passado 20 minutos que ele saiu da sala, né, ele volta, ele acorda, o Fortunato volta e vai até onde está o caixão da mulher, a sala, né, onde está o Garcia e a mulher sendo velada, e se depara com esta cena que nós vamos ler da questão. Garcia tinha se chegado ao cadáver, levantara o lenço e contemplara por alguns instantes as feições defuntas. Depois, como se a morte espiritualizasse tudo, inclinou-se e beijou-a na testa. Foi nesse momento que Fortunato chegou à porta. Estacou assombrado. Não podia ser o beijo da amizade, podia ser o epílogo de um livro adúltero. Entretanto, Garcia inclinou-se ainda para beijar outra vez o cadáver, mas então não pôde mais. O beijo rebentou em soluços e os olhos não puderam conter as lágrimas que vieram em borbotões. Lágrimas de amor calado e irremediável desespero. Fortunato, à porta, onde ficara, saboreou tranquilo essa explosão de dor moral que foi longa, muito longa, deliciosamente longa. Olha só, né? Então, imagina o marido chegando na sala onde a esposa está no caixão e vendo um outro homem debruçado sobre ela, né, tentando beijá-la e chorando. Qual a conclusão que se pode ter? Né? A conclusão do possível adultério. Tá? Nós sabemos que não houve, mas ali naquele momento a dúvida do Fortunato pode, né, ter se feito. Né? Então, a atitude, acredito, de qualquer marido seria outra. Mas observe que o Fortunato se deliciou com aquela cena. Ele teve prazer com aquela cena, né? Aquela cena deliciosamente longa, né? Então nós estamos diante da causa, a causa secreta. A causa secreta é exatamente esse homem, né? Aparentemente bom, o Fortunato, veja, que acode um homem na rua, né? Que trata da ferida daqueles que estão muito mal, não é? Mas aquele homem era um sádico, né? Sabe, quem não vê cara, não vê coração. Aquele homem escondia algo que somente o Garcia
sabia, né, pela sua observação. Machado de Assis trata o homem em sociedade com muita ironia, né? Ele sempre coloca uma situação, mas na verdade, por trás das aparências, né, a situação é outra. É o que ele chama de aparência e essência, né? Nós, na verdade, nós não conhecemos o ser humano, né? Talvez não nos conheçamos. Então, o psicologismo do conto, a ironia do conto, né? A observação do comportamento humano, daquilo que nós não sabemos, ou seja, as regras sociais estão postas. No entanto, nós burlamos, nós fazemos ao contrário, né? É o mistério, é aquilo que está por trás das regras sociais, é o que representa esse sadismo do Fortunato. Ele tinha prazer em ver o sofrimento dos outros. Era isso que lhe dava prazer. Lhe deu prazer ver o amigo ali, naquela cena bizarra, dobrado sobre a mulher, beijando-a, né? Se fosse outro, né, se tornaria ali um momento até de agressão, né, pelo adultério possível. No entanto, ele tem prazer, né? Ele fica observando e talvez não queira que aquela cena acabe, que é a causa secreta, que é esse ser humano que nós desconhecemos, é a aparência e a essência, né, humana. Vamos à questão, vamos resolver? Resolvendo a questão. Enem 2017, no fragmento, o narrador adota um ponto de vista que acompanha a perspectiva de Fortunato. O que singulariza esse procedimento narrativo é o registro do. Então o narrador se coloca na visão do Fortunato. E o que isso caracteriza? Vamos lá. Letra A. Indignação face à suspeita do adultério da esposa. Fortunato fica indignado? Vimos que não, né? Ele tem prazer com a cena. Letra B. Tristeza compartilhada pela perda da mulher amada. Assim como Garcia, o Fortunato também está triste? Também não. Letra C. Espanto diante da demonstração de afeto de Garcia. Ele fica espantado por ver ali o amigo debruçado sobre a mulher, triste? Também não. Letra D. Prazer da personagem em relação ao sofrimento alheio? Parece que é essa, não é? A letra E. Superação do crime pela comoção decorrente da morte. Superação do crime, do ciúme, perdão. Do ciúme pela comoção decorrente da morte. Não, ele não manifesta nenhum momento estar com ciúme da cena. Já vimos que é o contrário, né? Então a letra D caracteriza a causa secreta, né, o prazer da personagem em relação ao sofrimento alheio. Agora o Garcia entende por que o Fortunato se afastou daquele homem que foi esfaqueado depois que ele melhorou, porque não lhe dava mais prazer. A ferida fechou, o sadismo dele não tem mais sentido, né? Então, nós estamos diante de uma patologia social que é típico do período realista, naturalista, do qual, né, se coloca Machado de Assis como artista, como criador das suas obras, né? Esse vasculhar do mundo psicológico, da alma humana, né? E ao mesmo tempo dessas doenças, dessas patologias que somente Machado de Assis soube com maestria trabalhar ironicamente e com um tom profundamente pessimismo sobre a raça humana. É isso aí, até a próxima, né? E vamos em frente. Um abraço.